pé ainda, vamos ouvir a palavra do Senhor. Pastor Délio, por favor, aqui ao meu lado. Pode usar o microfone aqui. Pastor Délio, ele é pastor presidente do Ministério da Serra. Como o Ministério Ibis é em Vila Velha referência, a igreja do pastor Délio é referência na Serra. Né? Quando meu avô, ele é o segundo presidente, vice-presidente da Convenção Cadeeso. E nos dá a honra de estar aqui. Nós queremos abençoar e agradecer o senhor o convite de estar conosco aqui, tá, pastor? É uma honra estar aqui e a palavra está com o senhor para ministrar na direção do Espírito Santo de Deus. Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por me permitir estar aqui nesta noite. Agradecer a Deus por estar numa igreja onde uma família que escreveu a história da Assembleia de Deus no Espírito Santo, pedra fundamental da Assembleia de Deus no Espírito Santo, e que, ainda aos 8 ou 9 anos de idade, pude conhecê-lo nas suas peregrinações, com todas as adversidades e dificuldades geográficas, para uma viagem daqui a Conceição da Barra, por exemplo, sempre que havia necessidade, o pai e o avô do pastor desta igreja, de saudosa memória, Valdomiro Martins Ferreira. Lá estava para fazer a obra de Deus, dando a chancela para meu pai, que fundou aquela igreja na nossa sala de visita naquele lugar. E sempre que o pastor Valdomiro Martins Ferreira era chamado, ele estava presente lá. Eu fico feliz, porque, graças a Deus, esse pastor descansa na eternidade. Eu vou ministrar a palavra de Deus, mas eu pediria a permissão de vocês, você como neto, como filho, vocês podem se sentar, muito obrigado. E eu vou fazer uma pequena narrativa, porque seria uma injustiça, uma covardia da minha parte, se eu não testemunhasse da grandeza daquele homem. Homem de baixa estatura física, mas de um coração que talvez escondesse a sua estatura de tão grande que era. Homem amável, homem educado, homem de fino trato. No exercício ministerial, eu falei isso para o Patrick. Eu tive a oportunidade de ouvir os grandes pregadores da Assembleia de Deus e fora. Eu tive a oportunidade de ouvir, ao vivo, Billy Graham pregando num Maracanã superlotado. Mas se dentre todos esses pregadores, e aí eu incluo Bernard Johnson, Eurico Bergstein e Lourenço Olson, Túlio Barros Ferreira, José Pimentel de Carvalho, aqui no estado, Iolete Pirassununga Ribeiro, enfim, tantos outros. Se eu tiver que escolher 3 pregadores, 3 grandes pregadores, eu não posso deixar de citar, entre os 3, Valdomiro Martins Ferreira. Eu me lembro, no pavilhão de São Cristóvão, eu estava lá com um grupo de jovens, líderes estaduais de jovens, dentre eles estava José Marinaldo, e alguns outros, alguns são até, um deles é até hoje escritor na Casa Publicadora.
E o pastor Valdomiro Martins Ferreira estava sentado, e quando ele, sentado atrás de mim, aí um deles apontou: você está vendo aquele lá? Aí o rapaz: olha, isso aqui está em preto. Eu estou vendo. Baixinho, estou vendo. Rapaz, esse cara, para mim, é o maior pregador que eu já ouvi na história. Eles, do Rio de Janeiro. Haveria, sim, uma sede do diabo de tentar destruir, de alguma forma, um homem como Valdomiro Martins Ferreira. Da forma mais cruel, mais insana, mais perversa e mais injusta. Da forma mais dolorosa que você pode só imaginar. Ao ponto de, antes de Deus o recolher, o chamar de volta para a sua casa, quem teve tempo e pôde, ao tomar conhecimento, e eu me lembro que nós estávamos numa AGO da Cadeeso, no prédio novo em construção, na parte de baixo ainda, não estava tão bem acabado. Avisaram lá que o pastor Valdomiro estava muito mal no hospital. E eu me lembro que um deles falou: eu preciso ir lá agora. E um desses algozes foi lá, e chegou lá, foi acompanhado, e os que vieram disseram: rapaz, impressionante, o pastor Valdomiro perdoou o homem assim com aquela simplicidade que eu nunca vi. Vocês talvez tenham escutado, ouvido falar muito, pastor Valdomiro Martins Ferreira, mas imaginar a luta, a coragem, as dificuldades e as adversidades da época, o desconforto da época, para um homem não se render a nada. Na serra, ele enfrentou problemas. Numa das caravanas, em um veículo de carroceria, chamado Pau de Arara, está no nosso livro de história, que é a Assembleia de Deus da Serra, ela está completando 102 anos agora, ela foi fundada em 1920. Ela começou em 1920, lá no Una Grande, por um cidadão chamado Jorge Monteiro. Já havia passado por aqui, eu acho que o pastor João Pedro e outros, quando o pastor Valdomiro chegou. E assumiu, porque era tudo congregação do Aribiri, e ele era o pastor presidente no estado inteiro. E ele atendia o estado inteiro. Uma outra coisa que nos impressionava: havia uma festa numa igreja, as caravanas vinham, mas era muito. E aquela quantidade enorme de pastores nos púlpitos. Pense que o pastor Valdomiro dizia nome, sobrenome, e é a igreja que o pastor estava pastoreando. Que mente brilhante, que cabeça brilhante. Mas passou por aqui, sangrou, não podia ser diferente. É difícil até falar, né? Porque eu me confesso um dos beneficiados, alcançado pela misericórdia de Valdomiro Martins Ferreira. Eu estava recém-casado, casamos numa época bem próxima, eu e o Samuel. Infelizmente, ele não está tendo a felicidade de, como eu, ter a minha companheira aqui ao meu lado. Mas Deus sabe de todas essas coisas. Com certeza, quando não está aqui, está melhor do que se estivesse aqui. E eu cheguei para fazer uma entrega de alguma coisa que o pastor Getúlio mandou entregar ao pastor Valdomiro no escritório da Voz Pentecostal. E eu levei meu filho, ele estava com 1 ano e pouco. E aí o pastor Valdomiro estava lá e eu perguntei à irmã Zefinha se eu podia deixar um menino ali, que eu tinha que ir lá embaixo, na General Osório, na
loja Carneiro para pagar uma prestação de um violão e um outro instrumento que a igreja tinha comprado, e o pastor pediu que eu fosse pagar. Eu era diácono, presidente da mocidade. Ezequiel ficou lá, o pastor Valdomiro pegou imediatamente, ficou brincando com o meu filho, e eu, na saída, eu vi ele perguntar por esse nome, Paulinho está aí? Mas eu não ouvi o resto. Ele disse, chame para mim, e eu desci, fui. Quando eu voltei, tinha um supermercado Boa Praça na frente. Eu estava passando no Vale, na Provação. Eu estava passando necessidade. A minha esposa pegava meus filhos de manhã e ia para a casa do meu sogro e da minha sogra, para ela e os meus meninos almoçarem lá, fazerem as refeições lá. Tinha uma irmã que pegava um outro e levava para a casa dela e trazia, às vezes, de banho tomado, e ela mesma era costureira, fazia a roupinha e vestia nele. E ele vinha de tarde para casa, trazido por uma das filhas dessa irmã, que, por sinal, foi um dos primeiros membros batizados na igreja, lá no Una Grande. Quando eu cheguei lá, estava um saco desses de pano, né, que vinha com trigo. O pastor Valdomiro falou, irmão Délio, eu falei, senhor, meu irmão, leva isso aqui para ajudar, porque eu sei que o senhor não está, você está passando uma prova, uma privação, então leva isso aí. O pastor Valdomiro colocou naquela cesta. Não me esqueço. Você pode esquecer o mal. Em alguns casos é mais fácil a gente esquecer o bem que nos fazem e não esquecer o mal. Mas, no meu caso, eu me lembro mais do bem que me fazem, porque o mal eu jogo fora, esqueço. E eu cheguei em casa, tinha do arroz, a carne seca, até leite em pó, ele se preocupou em comprar, uma lata, enfim, uma cesta completa. O pastor Valdomiro, naquela época, não atravessava um dos melhores momentos financeiros da sua vida. Ele estava saindo de uma crise de bombardeio em cima da sua vida moral, sem precedente. Mas era um homem inocente, puro. E a resposta disso é o testemunho que Deus dá para vocês, com a aprovação dos trabalhos que estão nas mãos dos filhos e dos netos, com o crescimento, com a organização e com tudo. Poderiam estar dispersos, perdidos. Quantos destes não perderam filhos para presídios, não perderam filhos para homicidas, não perderam filhos para o tráfico de drogas? Mas Valdomiro Martins Ferreira, os seus remanescentes estão seguindo os seus passos e estão servindo a Deus. Como deixar de falar do maior missionário da Assembleia de Deus no estado do Espírito Santo, numa noite de missões na igreja, em que, por certo, aprendeu o sentimento com ele do que é fazer missões. Deus abençoe essa igreja, Deus abençoe vocês. E em nome da minha família, minha gratidão à família Martins Ferreira. A história é longa, mas a gente vai suprimir para poder ministrar um pouquinho da palavra de Deus. Ali, 18h35, é isso? Eu não irei além do horário. Aqui eu vou falar a respeito
maior missionário de toda a história da humanidade. 700 anos antes, o profeta Isaías profetiza acerca dele, dizendo: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e o seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Muito obrigado por se sentar. Meus queridos e meus amados irmãos, Deus sempre conduziu Israel através de orientações proféticas, através de mensagens de servos de Deus. Mas o nosso Deus, ele sabia que havia uma necessidade de que Israel não fosse uma bolha apenas para usufruir de toda a bênção espiritual, da graça e deste evangelho. E nós sabemos que nós somos um resultado de uma desobediência que ocorreu no Gênesis de toda a humanidade, ou seja, no início, no princípio de tudo, quando os nossos primeiros pais não foram atentos à voz de Deus e atentaram para a voz de Satanás. Naquele dia, houve o primeiro processo mediúnico, com uma encarnação de Satanás no corpo de uma serpente, que, por escala, derrubou Eva, que também fez cair a Adão por um simples pecado da desobediência. Havendo, pois, o pecado da desobediência, veio, então, o pecado passando a todos os homens. Por isso, diz-nos a Bíblia, todos pecaram, porque todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Mas Israel era uma parte que estava... Era um segmento à parte. Era preciso resgatar Israel de costumes, de hábitos que aprenderam diante de diversos cativeiros que viveram. Além do Egito, que foi um dos primeiros, depois veio Babilônia, enfim, veio tantos outros, e eles começaram a abraçar deuses diferentes. E isso provocava a ira de Jeová de forma severa e dura. E então os profetas vinham como missionários a Israel e trazia para Israel informações e reclamações de Deus a respeito das suas desobediências. Ele reclamava, e quase sempre, você pode pegar a Bíblia, para quem já a leu, de Gênesis a Apocalipse, a gente percebe que nessa leitura, a gente vê Deus reclamando deles, mas parecendo aquele pai enciumado, com um lado com amor, mas com o outro cheio de ciúme. E quando era perguntado, às vezes nem perguntado, espontaneamente ele dizia: eles me abandonaram, eles já não me têm como Deus, estão adorando outros deuses. Isso veio até que, além de terem aquela lei estabelecida por Moisés, que são oriundas das duas tábuas, dos 10 mandamentos, do Decálogo, existiam também as leis morais, as leis decorrentes de tudo aquilo que Deus estabelecera. E então o povo não obedecia. Haja vista que quando Deus tira eles do Egito, eles pelo caminho, vendo Deus abrir o Mar Vermelho,
vendo Deus abrir o Jordão, vendo Jeová tirar a água da rocha, vendo Jeová mandar maná, vendo Jeová mandar codornizes, mas eles não paravam de murmurar, eles não paravam de arrumar problema. E aí ficaram 40 anos peregrinando pelo deserto afora. Eles poderiam ter chegado com muito espaço de tempo menor. Mas por que Deus estava fazendo aquilo? Deus não queria que aquela mentalidade, Jeová não queria que aquela impregnação de uma religiosidade que o ofendia, que era contrário aos seus princípios morais, enfim, um sincretismo que eles abraçaram de uma forma que não se tinha como entender diante de tantos milagres realizados por Jeová. Se fosse nas pelejas, nas batalhas, consultado pelos líderes, primeiro com Moisés, depois com Josué e Caleb, ele dizia: vai que eu vou entregar esse povo nas suas mãos, vai que eu vou entregar-lhes nas suas mãos, vai que eu vou derrotá-los. E assim foi, exceto com a questão de Ai, porque houve o pecado de Acã e a sua família, quando Deus determinou que destruísse todos os despojos da cidade, e eles resolveram levar e acabaram sendo punidos, assassinados, mortos com apedrejamento. Mas esses 40 anos tinham o fim de apagar da ideia deles o que eles viram e o que eles não viram. Por que não viram? Porque ao longo desses 40 anos, simplesmente estavam morrendo todos aqueles que saíram do Egito. Quem entrou? Os 2 remanescentes, Josué e Caleb, fiéis a Deus. E esses, então, conseguiram introduzir o povo na terra de Canaã. Uma missão árdua. A igreja tem essa missão hoje, de tirar essa sociedade de uma situação grave, de uma situação extremamente grave, ofensiva ao caráter moral de Deus, formado na mais absoluta perfeição. E eles hoje, a gente assiste hoje o quê? A blasfêmia, a profanação do nome de Jesus Cristo. E, infelizmente, alguns não vigiam e abrem espaços para que eles pequem contra o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e ataquem o próprio Deus. E aí vêm essas promessas. E aí João escreve lá no capítulo 1, veio para os que eram seus e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Nós estamos registrados no cartório de Deus como filhos de Deus, não gerados pela vontade da carne nem do varão, mas pela vontade de Deus. Deus nos gerou de novo por Cristo e pelo seu sacrifício do Calvário, e assim somos filhos de Deus. Como filhos, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Isaías escreve a respeito deste missionário da história da humanidade, o Filho de Deus. Jesus é o pai das missões, porque ele fez primeiro missões, que culminou com a sua vida. E para que Jesus nos salvasse, era preciso que os outros sacrifícios já estivessem sendo tácitos, e foram tácitos, tornaram-se inválidos, porque o sangue de bodes, de ovelhas, de bezerros, já não eram suficientes para apagar. Na verdade, eles cobriam o pecado. Agora, o sangue de Jesus, como Cordeiro vivo e imaculado, que morreu lá no Calvário de forma cruel, pior do que os animais que eram sacrificados, porque nenhum dos animais que eram levados para o sacrifício
e entregue aos sacerdotes e juízes, sofreram o que Jesus sofreu. Mas Isaías, no capítulo 53, ele escreve que ele veio e tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, ele levou sobre si. É que nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas que ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre eles, e que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isso é uma coisa fantástica. Israel conseguiu tomar contas da terra prometida. A igreja continua na sua peregrinação. Jesus escreve num dos seus discursos em Mateus 24, que ele fala sobre as dores, sobre guerras, rumores de guerras e terremotos. Mas ele diz: olhai, ainda não é o fim. Mas lembra que ele fala de dores de parto? As contrações da dor do parto é o que só uma mulher sabe o que isso é. E é interessante que elas têm prazer em engravidar e dar à luz, e ficam felizes depois que dão à luz. É o que Jesus falou. Mas essas coisas são dos nossos dias. Porque quando ele fala das dores de parto, ele fala que nesse meio todo, ele vai nascer, ou quer dizer, ele vai voltar. Porque o restante do sofrimento terrível, que não é nada do que nós estamos vivendo, será nos 3 anos e meio da tribulação, que é a grande tribulação. Porque primeiro ele aparecerá. Então, ele virá como a mulher dá à luz. E depois virá a grande tribulação. E nesta grande tribulação, a igreja não estará aqui. Porque Jesus arrebata a igreja. Por isso ele é esse recém-nascido de novo que nós esperamos para nos buscar e nos levar de volta para a eternidade. Para a ceia das bodas do Cordeiro, a igreja não passa por juízo. Ele diz: quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Aleluia. A igreja só passa pelo tribunal de Cristo. Meus irmãos, é apenas para nós recebermos galardão. É só isto, recompensa. É o tribunal da bênção. É o tribunal da coroação da igreja. E dali nós iremos para a ceia das bodas do Cordeiro. Os judeus, os hebreus e Israel comemora 7 dias a festa de uma bodas. Nós estaremos comemorando 7 anos de bodas, com o casamento do Cordeiro de Deus, enquanto aqui estará ocorrendo a grande tribulação. O mais certo da grande tribulação, que para nós cristãos, eu sempre advirto, é que a gente só tem uma chance. É subir ou subir. Porque se ficar, ficou. É por isso que é preciso que a gente tenha todo um cuidado. Porque se Jesus vier e arrebatar a igreja, de uma hora para outra nós estamos aqui, do nada. Infelizmente, aí se alguém ficou, vai olhar, cadê? Do meu lado, o irmão não tem, só aquele monte de roupa no chão, Bíblia, óculos, instrumento fazendo barulho caindo no chão, Bíblia na mão, desapareceu tudo, a igreja ficou vazia. O que foi isso? Foi Jesus que voltou e levou a igreja. Aleluia! E a partir dali é só alegria. Aquele nome lá, Jesus vem e vem breve. É a mensagem da igreja contemporânea. É a mensagem da época. Jesus vem breve.
E aí fala que o reinado desse príncipe, né, que é o principado, que é governo de príncipe, não terá fim sobre Israel. Aí depois, ele vai voltar, depois dos 7 anos, para derrotar o anticristo, implantar o milênio, e a igreja estará com ele. Nós voltaremos, porque seremos anjos que estaremos descendo com Jesus para derrotar o anticristo lá em Israel. Aleluia! Paulo, quando fala sobre essas coisas, ele diz: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Aleluia, aleluia. Sarabacalabatara mandada que o diabo. Não importa se nós estamos vivendo esse período de pragas, de guerras, de rumores de guerras. Jesus diz assim: não vos assusteis, não ficais com medo. Aleluia. Não tenhamos medo. Eu estou dizendo, tudo isso vai acontecer, mas eu vou voltar para vocês. Eu vou tirar vocês. Eu vou levar vocês antes do dia pior da humanidade. Eu vim, salvei, mas vou levar vocês. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vocês observam que quando ele fala assim: na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito. Parece que há uma incoerência, parece que não está batendo, porque ao mesmo tempo que ele faz uma asseveração, né? Na casa de meu pai há muitas moradas, ele fala asseverando. Aí entra um advérbio de dúvida: e se eu for? Ué, mas Jesus está dizendo: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, se não tivesse essas muitas moradas, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo. O problema é o seguinte: é que quando Jesus estava falando, ele estava em todo vigor físico, estava vendo o Calvário já de perto, e ele estava dizendo: e se eu for? Porque ele precisava cumprir tudo. O que era? Está tudo consumado. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Acabou a obra, o céu se abre, o véu do templo se rasga, e a igreja está apta a entrar na eternidade, a entrar no céu, porque Jesus começou e terminou a obra que o seu Pai lhe entregou para fazer desde a fundação do mundo. Por isso, meus amados irmãos, pregar o evangelho nos nossos dias continua sendo desafiador, como foi quando Gunnar Wingre, Daniel Bergs e tantos outros chegaram no Brasil em uma situação inóspita para trazer a palavra de Deus. Eles enfrentaram a adversidade das mais cruéis. Conta na sua biografia a irmã Fidra Wingre e Gunnar Wingre, esposa de Gunnar Wingre, que ela chegou a falar com o marido chegou a falar com ela de desistir do Brasil e de voltar, porque perderam a sua filhinha aqui, e eles não permitiram
sepultar crentes em cemitérios romanos, em cemitérios católicos. E ele ficou peregrinando com a filha nos braços, buscando lugar para sepultar, até que encontrou uma propriedade e ele sepultou a criança ali e voltou para casa. Pense isso para um pai, para uma mãe, distante dos seus familiares, mas isto é o espinho, é a espada de missões. Fazer missão não é título, fazer missão é renúncia. Fazer missão não é simplesmente querer. Fazer missão é ser chamado. Fazer missão é ser capacitado. Fazer missões é ser destemido, é ter coragem. Fazer missões é enfrentamento. Fazer missões é arrancar a alma das mãos do diabo e colocá-la em condições de entrar no céu. Isto é missões. Fazer missões não é um evangelho que massageia ego. É o evangelho contundente, confrontante. É o evangelho de poder que Jesus disse que nós pregássemos. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunha, ser-me-eis missionários, tanto em Jerusalém, Samaria, por toda a Judéia e até os confins da terra. Chegou aqui, o Brasil era um dos confins da terra. Esse evangelho maquiado, moderno, de locupletação, de enriquecimento terreno, esse evangelho não foi o que Paulo pregou. Esse evangelho nenhum dos discípulos pregaram. Paulo, em certa ocasião, disse: lembrai-vos, ao Coríntios, que quando eu fui ter convosco, eu não fui a vós levando o evangelho com frases persuasivas. Eu fui a vós levando o evangelho na demonstração de espírito e de poder. E eu vos digo, se alguém vier a vós pregando o evangelho diferente deste que eu vos prego, seja amaldiçoado. Seja anátema, seja maldito. Então, meus amados e queridos irmãos, nesta noite deste culto, nós vemos cumprir-se essa promessa do incremento deste principado e da paz. Não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortalecer em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Meus amados, quando a gente vê isso que a gente está vendo aí hoje, e que eu falo e esclareço, hoje, Deus nos deu um livramento, tem 4 anos, quase 4 anos. Se aproxima o momento de nós acabarmos de derrotar a grande ameaça que o país enfrentou. Se não, nós estaríamos hoje já sem animais de estimação, porque já teriam virado comida, nós já estaríamos sem a nossa casa, porque estaria tudo estatizado. E se a sua casa cabe 2 famílias, você sabe como é que o outro regime faz? O Estado é dono e o senhor vai dividir para 3 famílias desabrigadas. Movimentos sociais que eles chamam de invasão de propriedade alheia é o que mais tem para invadir a sua propriedade, tomar a sua empresa, invadir a sua casa, fechar as igrejas e continuar matando, tirando as indefesas crianças dos úteros maternos. Um crime imperdoável diante de Deus. Como que eu, como pastor,
vou me silenciar num culto em que a igreja enfrenta o seu maior desafio em toda a história, pelo menos, da minha vida. Estamos aqui, de repente, tropas do exército, encosta aí a Polícia Federal, lacra e leva o pastor preso. Nós vimos isso. Eu vi isso. Eu vi Sebastião da Vila dos Reis, presidente do maior campo do estado de Linhares, com 145 congregações. Meu pai era, naquela época, um evangelista com ele lá. Naquela balbúrdia toda, aquela sujeira toda, que fizeram, inclusive, contra o patriarca dessa família, que eu acabei de falar, envolveram Sebastião da Vila dos Reis. E ele acabou sendo preso por uma denúncia de um militar do Exército que servia como informante do SNI. Naquela época, o Brasil estava assustado, e as Forças Armadas também, com qualquer movimento subversivo que poderia surgir, apoiado por potências externas, e implantar um regime desse no Brasil. Mas a igreja conseguiu sobreviver àquele momento, pelos braços das Forças Armadas, porque é elas que nos defenderam naquela época. Mas hoje, Deus está dizendo, está com você, está na sua mão, está no teu dedo, na sua cabeça. Você que sabe o que você vai fazer. Então, meus amados e queridos irmãos, Jesus está voltando, apressemos com a obra missionária, porque Jesus vem breve. Amém. Muito obrigado. Aproveitando, eu perguntaria, diante disso que a gente acabou de pregar, temos uma alma para Jesus nessa noite? Temos? Deixa eu vos dizer, Jesus diz assim, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem, presta atenção, tem a vida eterna. Ele não está dizendo terá, tem. Todos nós que estamos aqui temos a vida eterna. Vocês sabiam, irmãos, que é mais difícil você perder a salvação do que é mais difícil você perder a salvação do que e não subir do que você ficar aqui. Porque Jesus assegura isso. E, às vezes, o diabo, ele faz acusações na mente de um crente, e ele acha que aquilo ali é algo que é Deus que está falando. Nós precisamos saber discernir. Deus só falará para nós o que é bom, nos levará a crer com maior convicção de que nós iremos. Agora, é claro, se nós entrarmos na droga, na bebedice, na prostituição, entrarmos na dependência química, na roubalheira, na corrupção, na falsa fé, aí vamos ficar. Mas, por alguma coisa que a gente não quis fazer e acabou fazendo, você não está pecando, você está sendo tentado. É diferente você tentar e você planejar. O que é você ser tentado? Você vê uma pessoa passar com um carro bonito, que carro lindo. Quem dera que eu tivesse um carro desse. Não vou citar outros tipos de desejos. Você só achou e admirou, não desejou. Porque o cara que deseja hoje, ele simplesmente diz, não, eu quero aquele carro, vou espreitar esse cara e vou buscar esse carro, vou assaltar e vou tomar, nem tomate. Como a gente está cansado de ver. Mas a gente pensar em querer um melhor para a gente, não tem nada de errado. Agora, por exemplo, ver um jovem bonito, uma moça bonita, você está vendo? Que moça linda, que rapaz bonito, que rosto bonito. É normal. Agora, quando você diz assim,
Moça é bonita, eu vou atrás dela, vou pegar o meu carro, vou sair escondido, vou pegar, vou para um motel, vou para não sei o que. Aí, não tem como, pecou. Difícil escapar. Mas, só nisso, o diabo pode lhe acusar por isso. Ah, mas Jesus falou, olhou, cobiçou, já cometeu adultério com ela. Nada disso. Você não desejou, você apenas achou bonito, e não pode dar lugar a essa acusação insana que só o diabo faz, que ele é acusador contra nós, para esvaziar o coração da fé, para nos entristecer e entristecermos o Espírito Santo que está em nós, e aí a gente começar a desanimar. Meus amados, a vida eterna está em nós, ninguém a pode tirar de nós. Você nessa noite, que veio nesse culto de missões, como você vê as práticas da sua vida? Você já pensou o que será de você depois da morte? Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, ele diz, a alma que pecar, esta morrerá. O pai não salva o filho, nem o filho salvará o pai, mas a alma que pecar, esta morrerá. O morrerá aí é a condenação. E não tem quem faça nada por ninguém depois de morto. Porque o pai não leva a maldade do filho, nem o filho a maldade do pai. E se nesta noite você quiser escapar da ira de Deus e escapar do juízo de Deus, você só tem um lugar para entrar: na porta da graça por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. E Jesus veio e trouxe essa graça que se manifestou de uma forma que ele pôde morrer no meu lugar, ocupar o meu lugar e me dar, a partir dos meus 20 anos, o direito da vida eterna. Tem 56 anos que eu guardo essa esperança e aguardo a volta de Jesus, que se renova a cada manhã e a cada dia. Você saia dessa vida de escravidão. Olha o que o diabo tem feito. Eu nunca assisti na minha vida tantas pessoas jogadas literalmente na sarjeta. Eu nunca vi o Brasil se tornar numa fábrica de mendigos. Você vê no jornal, Vila Velha, Serra, Cariacica, Vitória, São Paulo. São Paulo tinha Cracolândia, aquele povo todo subjugados, na miséria, na fome e na escravidão do crack, da cocaína, da maconha, e do LSD e de tantos outros tipos de drogas. É disso que Jesus quer te tirar hoje. É dessa situação que Jesus quer te livrar hoje. Aceite Jesus como Salvador. Não importa a religião, religiosidade não salva ninguém. Israel vivia uma religiosidade, vivia o judaísmo, e foi o judaísmo a causa da crucificação de Jesus. Mas tudo isso Jesus acabou quando ele mostrou que ele é capaz de libertar o pecador do seu mais terrível pecado. Lembro-me da prostituta Madalena, levada aos empurrões por sacerdotes, fariseus e saduceus. E essa mulher tremendo e aos prantos é atirada aos pés de Jesus, que escrevia no chão. E ela
entre soluços e pranto, aguarda a sentença de Jesus. Eu parece que estou vendo a cena. Aquela mulher jogada naquele chão empoeirado. E, repentinamente, Jesus levanta-se e olha na cara daquela corja de hipócritas que Jesus não poupou, chamou de hipócritas e de fariseus, sepulcro caiados, porque eles diziam que não faziam e faziam o que não diziam. E Jesus disse: é simples o caso dessa senhora, dessa mulher. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a jogar-lhe a pedra. Houve um silêncio, só os choros da mulher. E aos poucos, as silhuetas de sombras que estavam em volta de Jesus começaram a desaparecer. E Jesus levanta-se e olha para a mulher e diz: mulher, aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor. Ele disse: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Venha hoje a Ele e não peques mais, porque é isto o que Jesus faz por nós. Que Deus nos abençoe. Glória a Deus. Depois de uma palavra abençoada, vamos ouvir o ciclo de oração. Quantos receberam essa palavra no seu coração? Aleluia. Jesus está voltando, irmãos. Pode acontecer a qualquer momento. Vamos estar firmes na presença dEle.